inspire, Ele que, com o poder do amor do seu coração, com o poder divino da sua mente, dando expansão ao seu perispírito, ele consegue produzir o fenômeno maravilhoso da transfiguração no Monte Tabor. Que ele nos inspire para que a gente consiga entender essa parte de nós que às vezes a gente não atenta para estudá-la e compreendê-la. Então, nós vamos falar sobre o conceito do perispírito, que é do latim peri, né, do latim espírito, e espírito que é envoltório, sutil e perene da alma, que possibilita a sua interação com o mundo espiritual e o mundo físico. E essa palavra espírito, ela foi citada por Kardec em 93 do Livro dos Espíritos. Então, ele diz que é um complexo fluídico que envolve a alma. Então, nós não somos somente o corpo material, nós somos essa trinidade, né? Material, semimaterial e espiritual. E André Luiz chama-o de psicossoma e também corpo espiritual. E Paulo também traz essa referência, né, na sua epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, ele refere-se a corpo espiritual e psicossoma. E nós, espíritas, né, nós usamos desses três termos, o material, perispírito ou psicossoma, né? E Allan Kardec, ele fala, né, que o espírito, um ser duplo, o homem, um ser triplo, que é o corpo material, semimaterial e espiritual, né? E o corpo é esse envoltório, né, onde, quando nós morremos, nós o abandonamos, tiramos, como se a gente trocasse de veste, né? E o perispírito, ele continua com seu invólucro, que é esse fluido permanente. Muitas pessoas acham, acreditam, né, que morre corpo físico, morre espírito, morre tudo e vira pó. Então, não é bem assim, né? O espírito, ele continua passando pelas suas quintessenciações, pelas experiências, até atingir um grau de aperfeiçoamento onde possa se transformar em luz, que é o desejo de todos nós, de sairmos de sombras e nos transformarmos em luz. E Jesus, ele deixa claro, brilha a vossa luz, ela existe em vocês, através desse trabalho de aperfeiçoamento. Então, a natureza do perispírito é uma formação urdida em recursos dinâmicos, né, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, diante do sistema de permuta renovado, distribuem-se mais ou menos a feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica comportando-se no espaço, segundo a sua condição específica, apresentando estados morfológicos, né, conforme o campo mental que se ajusta, né, que André Luiz traz essa informação no livro Evolução em Dois Mundos. E nós não podemos falar do perispírito sem falar sobre as propriedades do perispírito, que são 18 propriedades. Nós não vamos falar praticamente de todas, porque a gente gastaria uma hora, né? Uma hora só para ficar nas propriedades. Então, vamos pegar as partes mais importantes. Por exemplo, a plasticidade, que essa é usada pelos espíritos, né? E a gente sabe que eles
como o espírito é a extensão da alma, é o eterno espelho da mente, porque nós refletimos no nosso perispírito o que a gente pensa. O corpo espiritual que ele tem mostra extremo poder plástico, né, que ele pode fazer essa adaptação automaticamente sobre as ordens mentais. E a gente lembra, quando André Luiz chega lá nas cavernas, ele tem que fazer uso desse poder plástico, né, para ele assumir aquela forma de quando ele era criança, para que o avô dele pudesse vê-lo. Então, ele faz uso dessa plasticidade, que usa a ideoplastia para ganhar aquela forma. E agora, tem limites especiais para espíritos mais atrasados, né, que é muito breve, muito rápido e com mais dificuldade para usar essa ideoplastia, né? Agora, para os espíritos superiores, é mais intenso, mais evidente esse poder que ele usa da capacidade intelectual com o desenvolvimento da vontade e o poder mental, né? Quem assistiu Ghost, vê esse treinamento, né? Esse treinamento e sugestionamento, ainda nesse livro de André Luiz, no sexto livro, O Mundo Maior, quando André Luiz faz esse trabalho para que o avô pudesse identificá-lo, mas em outro capítulo também eles mostram os espíritos do mal, maldosos, sugestionando uma mulher que tinha acabado de chegar no plano espiritual. Eles sugerem, falam, nossa, ela parece uma loba. Naquele momento, ela acreditando, olha o poder da ideoplastia, e ela plasma nela própria uma loba, se transforma, né? Onde ali naquele lugar os espíritos tinham a forma de licantropia, né? Aquela forma animalizada. Agora, a densidade, que também é uma propriedade, né? A propriedade perispirítica, né? Varia de indivíduo para indivíduo. Quanto mais evoluído, menos denso ele é. Quanto menos evoluído, mais denso ele é, né? Inclusive, por isso, passando por essas experiências de densidade, a gente sabe que muitos espíritos não podem volitar. Por quê? Pelo peso. Ele ainda está muito materializado ainda. Quando eles vão lá nos trabalhos do André Luiz, a gente vê que eles usavam um ônibus, né, para buscar os espíritos lá no umbral, porque eles não tinham a mínima condição de volitação. Agora, os espíritos superiores, a volitação é da velocidade do pensamento, porque eles já têm esse perispírito mais quintessenciado, né, que é mais transparente, mais iluminado, né? Então, e a gente sabe que, por exemplo, falar assim, ponderabilidade, densidade, né? A ponderabilidade também, eles têm esse peso enorme, onde eles não conseguem se mover, é preciso que alguém transporte de um lugar para o outro. A luminosidade, que é uma propriedade, assim, né, que todos nós queremos desenvolver, hoje, se nós somos uma chama pequenininha, o nosso perispírito tem uma luminosidadezinha, amanhã a gente quer que essa luminosidade esteja um pouco mais intensa, né, porque o que depende para a gente fazer esse trabalho no nosso perispírito, né? Através dessa natureza do espírito, ela desenvolve no influxo da atividade
e da conquista das virtudes. É se tornar um homem de bem, aí sim a gente vai ganhando, dando intensidade a essa luz que Jesus disse, brilha a vossa luz. Nós vamos dando intensidade a ela. E ela é evidente, assim, muitos espíritos falam, nossa, eu vi uma luz, eu vi isso, aquilo, né? Nós sabemos de várias visões que a pessoa, até no plano espiritual, né? Você vê aquela luz intensa, é de um espírito mais adiantado. Quando o Chico estava internado no hospital, né, as televisões mostraram para nós várias vezes aquela luz entrando na janela do quarto do Chico, que era realmente o perispírito da mãe dele, o espírito da mãe dele, que já tinha um adiantamento maior, onde o espírito passa, a gente pode perceber, ver, né, e sentir aquela luminosidade que o espírito já tem. E a penetrabilidade, a gente sabe que os espíritos inferiores, quando não fazem várias vezes, porque eu achava muito interessante, ali mostra uma forma, por exemplo, quando a Oda sacode, a gente vê os espíritos, a gente acha que o espírito entra no corpo, né? Então, Caio Queimundaré é o de espírito, mas não é assim, não. O espírito, o perispírito o espírito acopla no nosso perispírito, isso a gente vai ver na mediunidade também, né? Agora, nós não precisamos abrir as portas para que esses espíritos consigam entrar. Eles, fazendo esse treinamento, eles penetram qualquer barreira. Não precisamos, podemos trancar as portas que eles vão entrar assim mesmo, porque eles acoplam no nosso perispírito. E esse acoplamento, ele é feito em diversificadas situações, na obsessão, no trabalho de mediunidade, né, que o espírito acopla no nosso perispírito para dar uma comunicação, aí a gente sabe que não é bem, às vezes, quando a gente imagina. Agora, a visibilidade, que é outra propriedade do perispírito, o perispírito em si é completamente invisível aos olhos físicos, a não ser que tenha um médium que já tem um adiantamento bem mais elevado, que ele consegue ver o perispírito de algumas pessoas, mas isso é muito raro. Agora, os espíritos superiores, e até de mediana evolução, eles conseguem ver o perispírito deles próprios, desencarnado, e o nosso. E tanto é que André Luiz, quando ele lá no nosso lar, caminhando lá no parque com o Lísias, tem duas situações. André Luiz vê aquelas sombras esquisitas, né? E ele pergunta para o Lísias, fala assim, o que sombras esquisitas essas, parecendo sombras de árvore andando? E então, o que Lísias fala? Fala assim, são os espíritos curiosos, os encarnados, quando eles dormem, eles vêm para cá, tentar ver como é que é aqui, né? Porque eles sonham vir para cá. Então, ficam lá rondando o nosso lar. E aquela senhora que estava lá pedindo socorro, socorro, e André Luiz, tomado de compaixão, fala, deixa ela entrar, por que ela não entra? Por que ela não entra? Aí, o Lísias diz o seguinte, ausculta o perispírito dela. Ele começa a observar e ele vê no perispírito daquela senhora mais de 50 pontos negros.
que a nossa identidade aqui no plano terreno é uma carteirinha, né? Onde a gente faz a nossa identidade e apresenta para a pessoa saber quem a gente é. No plano espiritual, não é assim, não. A gente leva a nossa identidade no perispírito. O que a gente já construiu, o que ainda falta, o que tem que burilar, o que nós temos que trabalhar ainda em nós. Então, os espíritos superiores, eles auscultam o perispírito dos desencarnados e também o nosso. O nosso, principalmente, quando nós pedimos ajuda, e às vezes a gente não oferece condição para eles aproximarem da gente, e eles vão auscultar e observar qual a nossa situação aí em relação a esse processo magnético, né, ao nosso perispírito. E a corporeidade, que é na encarnação, né, o perispírito, e isso aí é muito importante, a gente entender que o espírito, ele não penetra o organismo da mãe, o perispírito, ele acopla no ventre da mãe, a gente vê lá na encarnação de Segismundo, que é um capítulo belíssimo, né, que André Luiz coloca, para mostrar esse processo da corporeidade, como que o espírito vai contribuir para a formação daquele corpo e se ligar àquele corpo. Ele liga célula por célula, como se fosse enraizando, ficasse enraizada ali através daquele cordão fluídico, que André Luiz cita muito nos seus estudos, que é a ligação do perispírito com aquele corpo, o qual está sendo formado para que o espírito tenha uma nova oportunidade no plano, né? E a tangibilidade, a gente vê nas materializações, né, que ela tem, ela pode ser semi-material, pode ser completa, pode ser de diversificadas formas. E a sensibilidade global, que também é uma propriedade do perispírito, que dá ao espírito, através do seu adiantamento espiritual, ele ganha essa expansão e ele consegue prever acontecimentos, ele consegue perceber a presença dos desencarnados, a condição desses espíritos, e até entender o porquê que eles estão ali, essa sensibilidade global, né? E essa sensibilidade, ela é muito aplicada no trabalho de passe, os passistas. Os passistas, eu falo que é um momento assim, tão abençoado, porque é concentração e um trabalho muito, às vezes, por muito tempo, mais de 1 hora que o passista fica ali trabalhando, ele entra nessa sintonia e vai tendo essa sensibilidade global, onde ela vai aplicar o passe, ela sente, ela percebe até se a pessoa está enferma ou não, ela percebe, às vezes, até desarranjos orgânicos que a própria pessoa ainda não percebeu. É como a gente vai no médico, faz um exame, fala, olha, você está com isso. E no passe, o passista, ele, através dessa sensibilidade global, ele percebe muitas coisas nesse sentido. E a expansibilidade, né, que muitas pessoas, que ela está ligada à biocorporeidade, né, e são vários exemplos que a gente tem aqui dessa biocorporeidade, e a gente tem o caso de Santo Antônio de Pádua, de Santo Inácio de Ligório, e as aparições, transfigurações,
e as manifestações físicas, né, que são tantas. Na época de Kardec, eles tinham o médium, que eles trabalhavam fazendo as materializações, e através das fotos que eles tiravam, então tinha o fotógrafo, que era o Eduardo Buguet, o médium fotógrafo, né, ele faz muitas fotografias de materialização. E essas fotografias, elas foram publicadas, né, que ali, se você tocar naquela forma porosa, você está tocando no perispírito do espírito que está ali se materializando. Só que esse fotógrafo, ele foi denunciado pela Corte Suprema, quando eles publicaram nas revistas, e a perseguição era muito grande, ele foge para Bruxelas, e quem entra para a prisão é Pierre Cretin Lemarie, né, que tinha assumido a coordenação de todos os trabalhos depois da morte de Amélie, né, da Kardec. Então, são muitas situações que a gente vai entendendo a importância do perispírito e a importância de fazer esse trabalho de purificação, de quintessenciações, né, e saber, e dar vazão ao brilho desta luz, né? E temos a unicidade que contraria a visão panteísta, né? Porque acha assim, que chega no plano espiritual, a pessoa morre, chega no plano espiritual, é como se fosse um grão de areia que voltasse para aquele grão de areia. Então, não é bem assim. Cada espírito é único. Cada espírito tem o seu nível de evolução, não tem um espírito igual ao outro. Como a mediunidade também, não existe uma mediunidade igual a outra. E dentro dessa visão, os próprios cientistas, eles falaram o seguinte, que os espíritos são como as estrelas da Via Láctea, cada uma com o seu brilho, umas de maior grandeza, média grandeza, outras pálidas, e assim somos nós no plano espiritual, né, como eles falam, salpicando o universo, todo o cosmo de espíritos que, como estrelas, irradiam luz para onde existe as trevas. E temos a perenidade, né? O perispírito tem a marca da perenidade, mesmo que o espírito atinja um nível máximo de evolução, o perispírito não deixa de existir, ele se confunde com o espírito, porque ele vai ganhando essa luminosidade como o espírito também vai recebendo. A mutabilidade, essa parte, ela é muito importante, quando o perispírito, no decorrer do processo evolutivo, se não é suscetível de modificar-se no que se refere à sua substância, e com relação à sua estrutura e forma, ele modifica, por meio da ação plasticizante, e através desse trabalho de purificação, de interesse para a sua iluminação. E ele vai passando por eterizações, que ele vai ganhando essa oportunidade porque nós sabemos, até os espíritos superiores, quando o Emmanuel foi trabalhar, trazendo esse trabalho para o Chico teve que fazer um trabalho, como se fosse assim, Chico vibrava na voltagem normal, né, que é 110. Aí Emmanuel falou assim, olha, eu estou na 400, na voltagem 400, eu vou descer até 200, você está na 110, você sobe até 220. Então,
Para subir, o que Chico teve que fazer? Fazer um trabalho intenso com a sua reforma íntima, estudar o Evangelho, estudar o Espiritismo, para que ele conseguisse ter essa conexão com o perispírito do Emmanuel. Quando ele vai psicografar Paulo Estevão, o que aconteceu? Imagina o perispírito do Chico, do Emmanuel e de Paulo. Paulo, ele não conseguia chegar até Chico. Então, eles fazem uma cadeia. Fazem uma cadeia. Paulo vai até Emmanuel, Emmanuel vai até Chico. Então, foi desta forma que foi escrito o livro Paulo e Estevão. E quando o espírito entra nesse processo de eterização, nós temos o item 180 do livro dos Espíritos, que esclarece, a propósito, que em graus mais avançados, quando já desnecessária a forma física, que o espírito já passou por todas as quintessenciações, né, para a drenagem das imperfeições espirituais, o corpo, né, o corpo espiritual, sem que desapareça, parece confundir com a própria alma, através dessa eterização do estado mental. E muito interessante todo esse processo, tem a questão 187, que esclarece bem toda essa visão que Kardec traz aqui, que Kardec pergunta, a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? E os benfeitores respondem, não, é mais ou menos etérea, passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Com a velocidade, ele também opera as mudanças. E ele passa por essa eterização, que é mistura de substância. Aqui ele já porta em si com a substância daquele plano mais elevado, o qual ele vai habitar, adequar-se à substância daquele mundo, ou daquele, né, da instância, né, superior. Os espíritos puros, numa interligação à grande e harmoniosa lei do universo, através desse sentimento purificado do amor e do pensamento, ele atua sobre os fluidos com o som sobre o ar. Gente, é um processo fantástico esse, onde ele fala sobre o ar, criando imagens fluídicas que reflete no perispírito como num espelho. Aí ele se incorpora, se adequa, né? E se fotografa e passa a fazer parte. É assim que acontece. Os mais secretos movimentos da alma a ingressar em um plano superior. Essa adequação, ele tem que ter esses recursos eterizados para ele realmente conseguir. E nós sabemos, por exemplo, Winifredo de Toledo, ele faz um gráfico muito bacana em relação ao perispírito. Se a gente der um corte vertical no nosso organismo, seria como se tivesse, os estudiosos falam, parece uma cebola, porque é cheio de camadas. E em relação a essas camadas, elas são ligadas aos centros de forças, ou centros vitais, ou chakras, né? Então, os chakras são
citados por André Luiz, que tem o centro coronário, que é acima da cabeça, é onde nós ligamos com a parte etérica, e Winifredo de Toledo mostra. Então, nós temos o coronário, o centro cerebral, o centro laríngeo, centro cardíaco, centro esplênico, centro gástrico e centro genésico. Para a gente entender essa ligação, quando é feito o gráfico, falar assim, a parte inferior do perispírito ligada ao corpo físico chama-se de vibrações quetéricas, que é ligada ao genérico. E a última parte, onde ele vai ganhando expansão, é chamada etérea, porque ele liga ao coronário. Então, o trabalho do perispírito, ele é fantástico, é muito lindo, né? E tem outra parte também das propriedades do perispírito, que é o odor. Esse é muito evidente. Quando, às vezes, aproxima um espírito muito sofredor, que está muito comprometido, a gente sente cheiros muito desagradáveis. Agora, a gente sabe, Maria Dolores, quando aproximava, ela trazia cheiro de rosas. O Chico falava, Maria Dolores, chegando, cheiro de rosas. Emmanuel traz cheiro de jasmim. Irmã Sheila traz também aquele perfume gostoso quando a gente sente aquele cheiro, né? Agora, tem também o lado oposto. Às vezes, a gente, na mediúnica, fazendo o trabalho de socorro aos espíritos sofredores, cujos perispíritos estão super em desarmonia, a gente sente cheiros muito ruins, né? E a temperatura. Às vezes aproxima do médium um espírito que ele treme, pode estar o maior calor, ele fica gelado, então ele sente a temperatura do espírito. Ou, geralmente, os espíritos inferiores trazem essa temperatura baixa. Agora, quando às vezes chega um espírito superior, a gente sente calor gostoso, aconchegante, como se estivesse chegando alguém por trás da gente, você sentindo ser abraçado. Aquele calor gostoso, né, que o espírito transmite para o encarnado ali naquele momento. E as funções do perispírito, elas são instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. Então, ele tem várias funções aí para de ação no corpo físico. Então, nós sabemos também sobre provas da existência do perispírito. Nós temos provas objetivas, que é materialização, desdobramento, fotografia transcendente, né, que é essas fotografias que esse repórter, esse fotógrafo que trabalhava com Kardec, ele fazia essas fotos, nos trabalhos de William Crookes, né, ele fazia esses trabalhos. Então, o perispírito, na materialização, no desdobramento, porque esse desdobramento, ele acontece na mediúnica, ele acontece quando a gente dorme, ou quando a gente está concentrado, fazendo a meditação, às vezes a gente se desdobra, a gente visita alguns lugares, que a gente fala, uau, bacana, maravilhoso, quando a gente está meditando, e a gente, através da expansibilidade e desse desdobramento. E tem muitas pessoas também que relatam, falam, eu estava dormindo, entrei em pânico porque eu via meu corpo na cama e eu não conseguia me mover, eu não conseguia entender,
e entra em pânico por causa desse processo que fica, assim, difícil de entender por quê. Tem que estudar para entender, falar, eu estou em desdobramento. E tem esse processo de desdobramento, Kardec mostra em várias fotografias também, que a pessoa fazendo palestra, de repente ela fica fora do chão, ela fica no ar, né? Então, esse é um poder de desdobramento que a pessoa tem. Passou um filme há muito tempo, que eu não guardei o nome, a professora dando aula na sala de aula, dando aula, e os alunos olhavam para a janela e viam no jardim, e ela era super capacitada, mas ela não conseguia emprego, por quê? Por causa desse problema de desdobramento, né, da biocorporeidade, né, que ela estava ali materializada, e também estava materializada no jardim, cuidando das flores. Então, esse desdobramento. E provas, né? Então, nós temos as provas objetivas e subjetivas. Por que subjetivas? A sensação de integridade que nós sentimos. A percepção extracorpórea, que às vezes a gente sabe que eu estou em desdobramento. E através da vidência, quando a gente vê os espíritos, que muitas pessoas veem os espíritos, e eles conseguem, através desse trabalho de ideoplastia, se materializar, fazer com que a gente os reconheça, principalmente se for espíritos familiares, eles usam essa ideoplastia até para as vestes. Se eu usar esse vestido, ou essa roupa, as pessoas vão reconhecer. Por exemplo, o homem que usava chapéu, bengala, ele faz questão de apresentar assim. No livro dos médiuns, Kardec coloca vários processos em relação a essas situações todas de materialização, de tangibilidade, né? Onde pode... E Chico Xavier, ele diz que adensar, reconverter valores de fluidos, né? Valores fluídicos, que o espírito ganha essa tangibilidade. Através de quê? Ectoplasma. Ectoplasma que eles faziam o trabalho de materialização lá tem fotos, né, do Peixotinho lá exalando o ectoplasma, e tem, por exemplo, aqui no Glacos eles faziam também um trabalho de materialização, a Milda, que era médium, que participava desse trabalho de materialização, para que pudesse o espírito ganhar essa tangibilidade, né, através desse processo de materialização. Só que depois o Emmanuel fala para o Chico, Chico, agora não tem mais razão de fazer esse trabalho de materialização. Mas algumas casas espíritas faziam esse trabalho até pouco tempo. Hoje não, hoje mudou muito a casa espírita, e a gente vê que está entendendo o propósito da doutrina espírita e o propósito do evangelho, que não é mais nos prender a esses fenômenos, mas é nos preocupar com a transformação do nosso perispírito. Sair desse condicionamento, né? Porque um dia eu vou iluminar. Não, eu tenho que começar agora e realmente poder me transformar e dar vazão
a essa luz, né? E temos o duplo etéreo, o duplo etérico. O duplo etérico parece mais uma duplicação do corpo físico do que do perispírito, propriamente dito, né? Aglutinando-se no campo ensejado pelo psicossoma, né? Ele comparece melhor com uma extensão ou revestimento em caráter de termos, extensão e revestimento, aplicados no sentido didático, pois, na verdade, o perispírito, ou duplo etéreo, e corpo físico interpenetram, né, numa dinâmica, distinguindo-se aos olhos dos espíritos superiores por sua qualidade energética e densidade. Então, aí, mais uma vez, nós vamos entender que o perispírito é a nossa identidade espiritual. Não adianta a gente, como a gente faz aqui no plano, que a gente fala que é isso, é aquilo outro, e na verdade não somos nada, e no plano espiritual a gente chega e eles estão nos vendo, vê quem a gente é, como a gente está, que nível evolutivo a gente se encontra. Então, a gente tem que ter essa preocupação de fazer esse trabalho de enriquecimento, de qualidades que vai dando para nós a oportunidade de melhorar a nós mesmos. E com a desencarnação, essa estrutura se desintegra com a própria organização física, né, esse duplo etéreo, perdendo pois, o perispírito, em grande parte, essa túnica de vitalidade essencial para o equilíbrio do corpo espiritual. Porque aí, perdendo, porque fala assim, é como se a gente estivesse num aprisionamento, numa cadeia. Tanto é que a gente vê com 2 olhos só, né? Mas, quando a gente, num estado adiantado da evolução, a gente vê os poros do perispírito, cada poro é um olho, você vê tem uma visão global das coisas, você vê, não precisa só olhar com 2 olhos para ver, então, a nossa limitação, mas, à medida que a gente vai fazendo esse trabalho, a gente vai dinamizando, passando pelas quintessenciações, que seria a purificação, perdendo essa parte material, para que ele entre nesse processo de eterização, para realmente ter condições de habitar um mundo superior, é o nosso desejo, né? Como a gente escuta as pessoas falarem, eu quero morrer e ir para o céu. O que é o céu na nossa imaginação? É um plano muito superior. Mas será que a gente está preparado, o nosso perispírito tem condições de realmente chegar num plano além da nossa qualidade, além das qualidades dos fluidos que portamos em nós, dessa parte fluídica? Não. A gente vai estar habitando um mundo, ao deixar esse plano terreno, um mundo onde nosso padrão perispiritual está capacitado para habitar. Não adianta a gente querer, né, como a gente vê muitos espíritos reclamando, poxa, eu fiz tanto e agora nessa situação. A gente vê o caso lá do livro Voltei, né, do irmão Jacó, quando ele chega no plano espiritual, ele não tem preocupação dessa conquista. É claro que ele desenvolveu o intelecto, mas essa outra parte das virtudes,
ficou a desejar. Então, quando ele começa a observar os espíritos lá, cada um com a sua luminosidade, e ele lá apagadaço, sentindo humilhado, e o doutor Bezerra era muito amigo dele aqui no plano, os dois trabalharam juntos, então o doutor Bezerra aproxima dele para conversar, fala, não, meu irmão, não fique triste, começa a trabalhar, que você vai, que isso aí vai expandir, a sua luz vai expandir e tal, e aí o doutor Bezerra sai e fala, e ele acha que eu sou bobo, ele acha que eu não estou entendendo a minha situação, a minha decepção, porque eu queria chegar no plano espiritual muito iluminado. E é isso que a gente pensa, mas para isso, a gente tem que entender todo esse processo, como que eu vou chegar no plano espiritual, e começar agora a fazer esse trabalho de, né, trabalhar essa transparência através das quintessenciações do nosso perispírito. Né? E o corpo mental. Altina? Tá me ouvindo? Fala. Tô. Tem uma pergunta da Daniela aqui nas mensagens, deixa eu fazer ela para você e você responde a ela e a todos nós. Ela questionou, em uma reunião mediúnica, a sensação de inflar seria a expansão do perispírito? Sensação de quê? De inflar. Ah, inflar. Isso. Altina. Fala. Entendeu minha pergunta? A sensação Entendi. de uma reunião, né? A sensação que o corpo da gente está inflando, que a gente está crescendo, seria a expansão do perispírito? Isso. E é a presença, além de você estar ali expandindo, a expansão, ela não traz muito desconforto. Agora, quando você está mediunizada, que aproxima um espírito, Kardec fez várias experiências nesse sentido, tanto da ponderabilidade como dessa insuflação, eu sinto que eu estou crescendo, inchando, né? Então, ele fez várias experiências. Por exemplo, o perispírito é imponderável, mas através de várias experiências de Kardec, quando o médium estava mediunizado com um espírito muito sofredor, ele colocava na balança e o peso era assustador. Então, fala assim, é imponderável até certo ponto. Agora, essa insuflação também acontecia a mesma coisa, ele fazia as experiências, assim, é como quando você também entra num vácuo onde você é mediunizada, você entra num vácuo, você quer falar uma coisa, você não consegue, você quer pensar uma coisa, você não consegue, que também é um processo de insuflação, que você perde o controle mental ali naquele momento, por estar mediunizada. Mas fora da ação do espírito na gente, essa insuflação, ela não acontece. É mesmo no trabalho mediúnico que ela pode acontecer. Né? Porque falava assim, o espírito é imponderável. Kardec falou assim, deixa eu ver se é mesmo. Quando um espírito superior acoplava no perispírito do médium, ele pesava o médium estava leve. Mas quando chegava um espírito muito sofredor, ele pesava o médium, então o médium estava mais pesado. Então, o perispírito em si, sozinho, não é, mas se usar através do outro, é igual você pegar um cachorrinho para pesar na balança, né? Você segura o cachorrinho e pesa. Então, seria mais ou menos um processo desse, né? Então, vamos falar um pouco sobre o corpo mental. O corpo espiritual, ele retrata em si o corpo mental que ele preside a formação. Quem disse isso foi André Luiz, né? Então, o corpo mental seria o envoltório sutil
da mente. Seria a aura da mente, né? Esse corpo mental. Teve uma vez, eu fiz uma palestra, não foi de sua casa, não, foi lá no Frei Germano, e eles pediram para eu falar sobre a mente, né? Falei, falar sobre a mente, vou falar sobre a mente. Então, fiquei um mês pesquisando. Então, é onde fala, você vai estudar, que seria a aura da mente, né? Que é o envoltório sutil da sua mente. Então, compreende-se, então, o campo mental, né, de certa forma, ele preside a formação do corpo espiritual. Tanto é que, para a penetrabilidade, você tem que usar o campo mental. Para a expansibilidade, você tem que usar o campo mental. E tudo está ligado a esse corpo mental. É a mente e o coração. Atuando em conjunto, porque um só não consegue, é a mente e o coração. E você consegue dar essa expansibilidade. E falando desse corpo mental, seria o envoltório da mente, que seria, como eu disse, seria a aura da mente, né? Então, falando em aura, que também é uma expansão do perispírito, que é uma expansão, a aura humana, ou eu gosto de falar psicosfera, né, que é a psicosfera psíquica, ou fotosfera humana, que é a expressão empregada por Leon Denis, que ele chama de fotosfera, que é onde aquele fotógrafo fazia as fotos das materializações, ele colocava a pessoa sentada lá e ele, como médium e fotógrafo, ele doava o ectoplasma e chegava parentes daquela pessoa, tanto é que o William Cook, ele não acreditava em nada, aí de repente materializa a filha dele que tinha morrido, né, então ele passa a acreditar, né, então, é um campo resultante de emanações de natureza eletromagnética envolver todo o ser humano, encarnado ou desencarnado, né? Reflete não só a realidade evolutiva no seu padrão psíquico, como sua situação emocional, o estado físico, psíquico do encarnado. E no momento, espelha o ser integral, que é a alma, né? A alma ali, perispírito, que é o duplo etéreo, o corpo, né? Que no desencarnado, obviamente, é o reflexo da alma e do perispírito. Porque quando a gente desencarna, perde essa parte material pesada, inibidora, mas que dá ao espírito uma oportunidade grandiosa de dar um avanço aí nessa escala evolutiva, né? Ele faz esse trabalho bacana, né, de reflexão aí, que seria no corpo áurico. E a evolução, né, vamos ver o perispírito na evolução, que, como nós já falamos sobre o estado dos espíritos mais adiantados, né, compreende claramente que evoluir é alcançar escalas superiores, cada vez mais avançadas, é ir de um plano, porque nós estamos num plano que nas referências de Kardec, de Emmanuel, de André Luiz, quando a gente vê lá na Gênese, a preparação do planeta para que Jesus pudesse fazer um trabalho de adequação para vir encarnar aqui no planeta para trazer para nós a sua exemplificação, a exemplificação do amor, né? E tem outra referência também que, como a gente sabe que o planeta terreno
sombra, porque provas e expiações, quando Alcione está descendo para reencarnar, aquela estrela luminosa, aquele perispírito bonito, descendo, e aí os engenheiros siderais, os quais ela trabalhava com eles, um fala assim, quem é aquela estrela tão corajosa, penetrando de novo as trevas da Terra? Olha só a referência. É muita coragem, ela não precisa disso. Mas o amor fala mais alto, né? Ela vinha para tentar erguer um ente querido que ela amava muito e que estava muito mergulhado nas trevas, no torvelinho das sombras terrenas. Então, no campo da evolução, Gabriel Delane, ele fala através de 1000 modelos inferiores, vindos de uma escala ininterrupta, através das mais bizarras formas, sob a pressão dos instintos e servícias de forças inverossímeis, a cega psique, que a alma, né, vai tecendo para a luz, para a consciência esclarecida, para a liberdade. Ele diz isso no livro Evolução Anímica, onde ele busca lá sobre o evoluir, né, passando por várias trilhas, né, do mineral, vegetal, animal, hominal, até alcançar a angelitude, do espírito puro, que é uma trajetória bem árdua, mas muito benéfica para todos nós. Quanto mais testemunho, mais trabalho, mais a gente se ilumina. Vamos falar um pouco sobre perispírito e memória, né? Das funções psíquicas, das mais delicadas. Pouco se sabe sobre essas memórias, mesmo porque quando a gente reencarna, aí a gente recebe da bondade de Deus a bênção do esquecimento. Mas nós trazemos uma capacidade de, assim, todos nós temos insights de lembrança, falar, não sei se eu sonhei, se eu pensei, são insights que todos nós temos, né, de lembranças de experiências passadas. Há pouco tempo eu fiz um curso de psicologia da memória, entendendo a memória, então a gente vê como que tudo fica gravado lá e que pode ser resgatado, principalmente naquelas pessoas que perderam a memória, eles falam, voltando para o lado físico, pessoas que perderam a memória, e pode ser resgatado fazendo esse trabalho de entendimento da memória do ser humano. Agora, é claro que da parte espiritual, é só mesmo a gente fazendo esse estudo minucioso, de conhecimento dessa trindade que nós somos, corpo material, semimaterial, espiritual. E até quando nós vamos ser essa trindade, né? Que a gente tem que ser, tem que reencarnar e passar por novas experiências até que a gente possa atingir estados mais adiantados e não passar por tantos sofrimentos quanto se passam aqui no plano terreno, né? Então, às vezes, o reencarnante, ele lembra coisas, assim, incríveis, crianças relatando, né, fala assim, porque quando tinha uma criança que até era nossa vizinha, nós apelidamos ele de poesia, até esqueci o nome dele, que a gente fala poesia mesmo. Ele recitava poemas em francês,
e poemas belíssimos, românticos, e ele falava assim, quando eu vivi na França, era tão lindo, o amor era tão maravilhoso, e eu perdi o contato com ele, quando ele foi para o coral da igreja São José, porque ele adorava cantar, adorava recitar, e ele escrevia aqueles poemas que ele trazia na memória. Então, são casos específicos, não são para todos, né? E a gente sabe de muitos que lembram das encarnações, lembram do que passaram, tem até um livro que 20 casos sugestivos de reencarnações, então, onde as pessoas trazem essas lembranças, que é através, que fica impresso no perispírito, né, que é perispírito e memória. Então, a gente tem lembranças assim, e sabe de que linhagem a gente vem, como o seu José, que deixou aquela casa espírita, o Centro de Discípulos de Ismael, sob a nossa direção, ele, quando chegava uma pessoa, ele falava assim, meu Deus, de que tribo vem esse espírito? Então, pela a sua forma comportamental, as ideias, e ele sabia de que linhagem vinha aquele espírito, de onde ele estava vindo. Então, isso é o quê? É memória e essa expansibilidade que a pessoa tem condição dessa percepção daquela criatura, se ela está vindo do catolicismo, se ela está vindo de outras linhas, ou espiritismo são poucos, né, que chegam, porque o espiritismo é muito novo e traz para nós essa maravilha, esse entendimento da vida como realmente a vida é. Nossa, Rodrigo, eu perdi aqui no tempo, mas já são 9 horas. Mas eu queria falar só rapidinho, sobre perispírito e enfermidade, onde o médium, conhecendo, tendo essa visão de expansibilidade, ele pode fazer um trabalho de cura excelente. Porque conhecendo, porque quando nós lesamos um órgão ou centro de força, que seja um chakra, né, que seja o genésico, seja o esplênico, seja o cardíaco, quando a pessoa guarda muito ódio, o genésico, quando ela não sabe respeitar os limites da sexualidade, e ela lesa aquilo ali, tem um trabalho belíssimo, que é daquela cientista da NASA, a Barbara Ann Brennan. Ela faz esse trabalho porque, através dessa fotostase, né, que ela tinha aparelhos, que ela conseguia, fazendo, e a mediunidade dela, ela conseguia ver as tumorações no perispírito das pessoas. E ela começa, através dessa força magnética, dessa luz que ela ia trabalhando, ela usava da luz do seu perispírito para fazer tipo uma radioterapia no tumor. Então, o trabalho da Bárbara é excelente, essa cientista da NASA, e ela trabalhava com a gente falando de desdobramento, dos espíritos. Emanuel Swedenborg, né, que ele é transportado de uma cidade para outra, assim, através de 1 minuto, e então Emanuel Swedenborg é o guia espiritual dela, né, que ajuda ela nesse trabalho de cura através do perispírito e a enfermidade da pessoa. E tem o rejuvenescimento, né, que a espiritualidade, às vezes, quando nós assumimos compromissos muito grandes, que vale a pena deixar a gente ficar aqui mais um pouquinho, eles fazem um trabalho para a nossa saúde, o nosso rejuvenescimento. E quando nós chegamos também no plano espiritual, é como Humberto Campos fala, né? Quem fez muito, quem doou muito,
ele rejuvenesce muito o espírito, pode chegar velhinho, que ele se apresenta jovem. Agora, aquele que irou muito, que somou nas linhas de ódio, ele vai chegar velhinho e vai continuar velhinho, né? Então, são um destas lições maravilhosas que ele fala sobre o portal da contabilidade no plano espiritual. Vamos ver o que você fez aqui, que vai te ajudar na sua renovação. Então, gente, foi um prazer enorme. Eu falei muito rápido, porque é muita matéria para a gente estudar, fica muita coisa para a gente ver depois, né? E muito obrigada mesmo, Rodrigo. Obrigada a todos vocês que estou vendo. Aí o pessoal da Casa de Ismael está aí, está vendo, né, Rodrigo? É bacana demais. Muito obrigada aos amigos e irmãos, né, lá da Casa Abel Gomes. Abel Gomes. Isso. Abel Gomes, muito obrigada pelas oportunidades, né, que vocês me dão de vez em quando, e agradeço imensamente por essa oportunidade. Muito obrigada a todos. Vai falar alguma coisa? E um abraço apertado. Altinha, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenciosidade. Desde que em outras oportunidades a gente vai te chamar. E eu queria até te dar os parabéns também. Até o Ercílio comentou na mensagem, porque o assunto, o tema é muito complexo. Mas você soube pensar os tópicos mais importantes para trazer. Eu estava até me lembrando daquela obra do Zalmino Zimmermann, o Perispírito, aquele livro azul. Ele tem de 400 a 500 páginas, se não me engano. Até a página 50 a gente consegue estudar. Tá na mão, né? É esse aí mesmo. É esse aí, tá na mão. Até a página 50 a gente consegue estudar, mas para frente é complicado. A gente precisa estudar em grupo. Você sabe muito bem do que a gente está falando, e outros aí aqui na reunião devem saber. Né? Mas você soube extrair muita sabedoria para passar para a gente, para ficar bem entendido, sabe? Então, agradeço. Tem conteúdo ali para fazer 20 palestras. Ali eu acho que a gente passa, eu diria que a gente passa a nossa jornada reencarnatória e não vai aprender tudo que está aí nesse livro. Isso. Isso mesmo, Rodrigo, muito obrigado, tá? Nós que agradecemos, tanto a você quanto a turma que veio do Discípulos de Ismael, são todos muito bem-vindos. No convite, a gente tem até o nosso endereço do YouTube, que essa palestra está sendo gravada e a gente mais tarde remete lá no YouTube, e aí a gente vai poder rever, ok? Muito obrigada e muito boa noite. Um abraço apertado para todos. Boa noite. Eu vou passar a palavra agora para a Graça, que ela